Oi, gente, Dominique Biniu, direto do comitê de campanha do candidato Marcos Braz, vocês já sabem, número 40111, pelo PSB do Rio de Janeiro. Hoje recebendo a ilustre visita do Bispo Laerte Lafayette, da Igreja Renascer em Cristo. Bispo, inicialmente, muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço, Dominique, muita alegria estar aqui e poder fazer parte aí desse trabalho maravilhoso que é a condição aí do nosso querido Marcos Braz, à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Bispo. Inicialmente, eu gostaria de perguntar ao senhor, ou pedir ao senhor que falasse um pouco sobre a igreja, sobre o trabalho da igreja como um todo, por favor. A igreja, ela existe, acima de tudo, Dominique, para trazer uma nova condição para o cidadão. O que a gente vê nos dias de hoje é que a sociedade ela está completamente descaracterizada. Por quê? Porque a família tem sido abalada. E o Criador do homem, o Criador da família é Deus. Então a gente precisa conhecer o plano e o propósito de Deus para poder viver a bênção da família. E a igreja ela propicia isso. A igreja ela trata o marido, ela trata a esposa, ela cuida dos filhos e ela ajuda que esse ajuntamento de marido, esposa, filhos possa se traduzir como família e, consequentemente, um ajuntamento de famílias saudáveis vai trazer uma sociedade saudável. Hoje, por exemplo, o Estado ele tem uma grande deficiência. Se a pessoa ela precisa de saúde, ela vai a um hospital. Se ela precisa de justiça, ela vai, por exemplo, ao fórum. Mas quando ela tem um problema no casamento, onde ela vai? Quando ela tem um problema na educação dos filhos, a filha fugiu de casa, quando ela tem um problema em que os médicos não conseguiram resolver, nem a justiça conseguiu resolver. É aí que a igreja, Dominique, começa a trabalhar através daquilo que é o desenvolver da fé e levando o ser humano para perto do Criador, para perto de Deus, através de Jesus Cristo. Perfeito, Bispo. E eu gostaria de perguntar ao senhor, se o senhor poderia nos explicar ao nosso público, quais são alguns dos trabalhos relevantes em relação a obras sociais, enfim, como funciona a igreja nesse sentido, nesse aspecto, Bispo? A igreja ela trabalha como um pronto-socorro espiritual. O caso é que o homem ele é composto de espírito, alma e corpo. E se o homem não se encontra espiritualmente, o seu corpo não vai bem e a sua emoção, a sua alma também não vai bem. Então a igreja, ela basicamente, ela tem um trabalho de reuniões periódicas, que são reuniões semanais, ao longo do dia, para que a pessoa, ela possa realmente se encontrar com Deus e viver bem. Mas a igreja não é só isso. A igreja hoje, por exemplo, ela tem um trabalho muito forte com crianças e com adolescentes. Por quê? Durante muito tempo, Dominique, o que aconteceu com a igreja no Brasil? A igreja não tinha espaço nem para a criança, nem para o jovem. Então, era um tal de não pode isso, não pode aquilo outro, e a criança ela crescia e não queria mais ir à igreja. Consequentemente, ela caía no mundo e acabava sendo atraída por aquilo que o mundo tem hoje. A violência, a questão do vício, a questão do sexo sem qualquer padrão, sem qualquer condição de moral, e aí, então, a sociedade era completamente desestruturada. Então, a igreja, além das reuniões semanais, periódicas, ela tem um trabalho muito forte para ensinar a criança, para trabalhar com o adolescente. A igreja também tem um trabalho com a terceira idade. Por quê? Hoje em dia, o idoso, você vê como as coisas são curiosas. O idoso precisa ter uma delegacia. Por quê? Porque não há quem faça justiça para o idoso. Então, precisa ter uma delegacia. A igreja hoje tem um trabalho com o idoso, para que aquele que chegou na melhor idade, ele possa ter dignidade no tempo da sua vida. E a igreja, ela tem um trabalho também muito forte naquilo que é a condição assistencial, atendendo a comunidade, atendendo as pessoas no entorno da igreja, suprindo uma necessidade, não fazendo um trabalho, Dominique, paternalista, onde a pessoa, ela se encosta na igreja, não é isso? Mas suprindo uma necessidade e ensinando a pessoa no caminho que ela deve andar. E um outro trabalho da igreja também, que é um trabalho muito importante, é a recuperação daquele que acaba enveredando pelo caminho das drogas. Quando eu falo de droga, eu não falo simplesmente de droga pesada como crack, maconha, cocaína, eu falo de cigarro. A pessoa quer largar de fumar e não consegue. Na igreja, ela encontra o apoio que ela precisa para isso. Ela quer, por exemplo, largar a bebida e não consegue. Ela encontra na
igreja o apoio para isso. E encontra também, é claro, o apoio para as drogas pesadas, através de trabalhos que nós temos, onde a gente faz um trabalho com o usuário, com a família, e se preciso for, a igreja vai até providenciar a internação em centros mantidos pela igreja. Fora isso, nós temos cursos específicos para a família, cursos específicos para noivos, cursos de finanças, enfim, a igreja ela faz um trabalho que vai muito mais além do que muitas vezes as pessoas conhecem. Sinceramente, até eu fiquei impressionado agora, realmente não sabia que era tamanha, enfim, a atividade da igreja. E eu gostaria de, eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, eu gostaria de perguntar ao senhor como exatamente, por exemplo, o Marcos Braz, ele tem uma preocupação muito grande com as crianças e com os adolescentes. Quem o conhece bem sabe disso. Eu gostaria de saber como exatamente ele poderia ajudar, uma vez sendo eleito vereador, essas questões sociais, principalmente com jovens e adolescentes, inclusive através da inclusão do esporte e de várias outras maneiras. Gostaria que o senhor dissertasse um pouco sobre isso, bispo, por favor. A gente olha para a pessoa do Marcos Braz e vê no Marcos Braz um apaixonado pelo esporte. E eu olho para o esporte não apenas como algo que dê alegria, o esporte dá para a gente alegria. Eu estava outro dia conversando com o Marcos, e o legal do futebol é isso, é a questão da zoação, é a questão da descontração, da brincadeira, mas o esporte, eu vejo o esporte como uma ferramenta de disciplina e uma ferramenta de resgate, de ocupação para a criança e para o adolescente. E um dos projetos fortes do nosso querido amigo e irmão Marcos Braz é justamente esse trabalho, levar o esporte para quê? Para que a criança, o adolescente, o jovem tenha a mente ocupada, para que ele não seja adotado pelo traficante, para que ele não fique à mercê da violência e da maldade, da malignidade que existe na noitada e na balada. Então, essa questão do esporte para mim é essencial. E na pessoa do Marcos eu vejo assim, alguém que sabe como fazer e que vai chegar lá. Por quê? Porque a gente fala muito de gestão, né, Dominique? É preciso fazer a gestão, é preciso fazer a gerência, mas gestão, ela só pode ser feita se você tiver conhecimento. Não há como você gerir um negócio se você não tem conhecimento. E também não há gestão se não houver resultado. Resultado é marca de gestão. E é por isso que eu acredito no Marcos Braz. Uma condição de trabalho, de resultado, numa gestão que vai exercer aí esse comando. Gestão com comando e resultado. Muito obrigado, bispo. Nós vamos colocar aqui no vídeo todas as informações para você que quer acessar a igreja, que quer buscar esse apoio espiritual, ou mesmo praticar apenas o culto. O bispo vai disponibilizar todos os endereços e nós vamos colocar aí no vídeo para vocês. Inicialmente, em nome do comitê do candidato Marcos Braz, do próprio Marcos Braz, evidentemente, eu gostaria de agradecer muito essas palavras, que são palavras de conforto e que demonstram para nós, muitas vezes leigos, em relação aos grandes trabalhos que as igrejas fazem, incluindo aí a sua, que realmente elas trabalham pelo povo, para as pessoas carentes, e muitas vezes esse trabalho não é reconhecido. Eu sei que a igreja não busca o reconhecimento, mas de toda sorte, eu lhe dou os parabéns aqui, eu conheço o bispo, eu conheço o trabalho, não é uma brincadeira, me parece, não sei se eu estou errado, se eu me corrija, são 17 igrejas, não é? Não, dentro da cidade do Rio de Janeiro, são 11 igrejas e 26 em todo o estado, né? A gente fez uma conta, Dominique, de uma coisa que a gente estava falando, de Rio, Grande Rio, mas são 11 igrejas dentro da cidade do Rio e 26 espalhadas aí por todo o estado. Eu quero aproveitar já, né, Dominique, e deixar para você o endereço do nosso site, igospel.org.br. Você pode acessar, está aparecendo aí no teu vídeo, na legenda. Você pode acessar e ali você encontra os endereços de todas as igrejas Renascer em Cristo. Não apenas aqui no estado do Rio, mas também no Brasil e no mundo. E você pode conhecer mais também do nosso trabalho. Dominique, agradeço, deixo aqui o meu carinho, o meu abraço, o meu apoio como homem, como ser humano, como bispo da igreja e também o apoio da Igreja Renascer ao trabalho do nosso querido Marcos Braz.
aquilo que é o meu amor à cidade do Rio de Janeiro, eu estou aqui hoje, Dominique, para mais uma vez declarar o meu carinho, o meu apreço e a minha recomendação ao querido Marcos Braz, 40111. Bispo, gente, muito obrigado inicialmente por essa entrevista. Eu queria dizer que tudo que o Bispo falou em relação ao Marcos é recíproco. O Marcos Braz tem imenso respeito e carinho pelo Bispo e pela igreja também. Gente, vocês já sabem, 40111, Marcos Braz, Bispo, muito obrigado aí. Tá? Obrigado, Dominique, abraço. Igualmente. Obrigado, gente.